Olá pessoal, nessa videoaula eu vou trazer aí então como se trabalhar com um JPA dentro do JSP. Bacana? Não vou fazer uma aula bem lentamente porque você já tem prática de trabalhar com o banco de dados, MySQL, usando PHP MyAdmin, já sabe mexer com a ferramenta NetBeans, então não precisamos ser aí tão slow motion. E também isso vai ajudar você aí a pensar um pouquinho mais rápido e praticar, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma nova base de dados, eu vou chamar de JPA exemplo. Criei, exemplo. Como eu prometi, vai ter um fundinho musical aí, tá? Eu vou colocar nesse vídeo. Vamos colocar um heavy metal, né? Então, a partir de agora, você vai ouvir um heavy metal aí enquanto a gente faz a aula. Então, JPA exemplo. Criei minha JPA exemplo aqui. Vou buscar ela aqui, onde ela está aqui, vou lá no meu SQL, vou fazer o meu create table pessoa. Vou colocar então aqui os meus campinhos. O meu primeiro campinho será um nome, vou colocar um nome, né? Uma pessoa tem um nome, o nome varchar. Ela vai ter nome tamanho 50, not null, primary key, vai ser auto increment, não, essa não vai ser auto increment, só primary key. Nome, vou colocar o sexo, que vai ser um varchar 10, vou colocar também o usuário, vai ser um varchar 20, e vou colocar por fim um senha, que vai ser um varchar 20 também, tá bom? Então tenho aqui esse MySQL, eu vou aumentar aqui um pouquinho para você ver o SQL, beleza? Tá aí, Ctrl 0, executa, crio a tabelinha. Então a minha tabelinha chama pessoa, e meu banco de dados JPA exemplo. Legal, agora a parte bacana. Vou lá no NetBeans, vou criar um projeto novo projeto. Vou lá, Java Web, aplicação web, dou um próximo. Vou colocar então aqui JPA exemplo 01. Próximo, vou selecionar o Glassfish. Próximo, não vou usar nenhum framework, então estou dando um OK aqui. Acabou de criar aqui então o meu JPA exemplo. Perceba que eu tenho a minha index está aqui, ok? Eu não vou me preocupar com a index, somente em executá-la, tá? Não vou criar index pelo seguinte, porque eu estou só mostrando a criação, ok? De como se trabalhar com a JPA. Então, como criar a conexão no servidor e como fazer então a criação das classes de entidade, ou seja, os entity beans, que será o reflexo da tabela direto no banco de dados. Primeira coisa que eu vou fazer, venho aqui no projeto, clico com o botão direito, dou lá um novo, vou lá em outros. Em outros eu pego aqui nas minhas categorias, vou lá embaixo e acho persistência. Então o que eu vou criar aqui? Clicando em persistência, eu tenho várias opções. Eu vou pegar essa aqui, ó, unidade de persistência. Aqui ele dá a descrição para você, depois você vai ler. Vou dar um próximo. Ele vai pensar um pouquinho aí. Aqui, então, ele vai me trazer nome da unidade de persistência. Note que ele colocou JPA exemplo 01 PU, que é Persistence Unit. Bacana. Provedor de persistência. Aqui nós vamos ter as opções de trabalhar com as bibliotecas existentes para persistência de dados. No nosso caso, eu vou deixar aqui o Eclipse Link. Só que agora eu preciso achar a origem de dados. Quem é a minha origem de dados? É o banco que eu criei lá. Então eu vou fazer assim, nova fonte de dados. Vou pôr o nome aqui, JPA exemplo BD. E vou selecionar qual é a conexão. Conexão é nova. Quero criar uma nova conexão. Aqui em Driver, eu vou escolher quem? O MySQL Connector, porque nós estamos trabalhando então com o banco de dados. Está aqui, ó, o MySQL. Então vem aqui e dá um próximo.
Aqui apareceu a conexão com o banco. Eu preciso selecionar com a minha tabela. Ah, mas eu não lembro. Eu vou lá no banco, JPA, exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, troco MySQL por JPA, exemplo. Maravilha, meu usuário é root, não tem senha. Eu vou pedir para testar a conexão. Ele foi lá, testou, olha aqui, ó, conexão bem sucedida. Bacana? Então, aqui eu vou dar um próximo. Vai aparecer essa telinha, eu não tenho nenhum esquema pronto lá. Vou no próximo, esse aqui então é o nome da minha conexão. Vou dar um finalizar. Voltou para essa telinha de criar fonte. Basta eu dar um OK. Quando eu dou um OK, ele já trouxe para cá. Ó. Perceba que já tem uma conexão. JPA, exemplo, BD. Então agora é só eu finalizar. Pronto, está criada então o meu arquivo de persistência, ou seja, como que eu vou fazer o relacionamento da minha persistência do Java, do JSP, com o banco de dados. Ele cria então para nós aqui esse arquivinho, que traz informações, qual é o nome da persistência, qual é o provedor e qual é o banco de dados. Se você olhar aqui, ó, nessas abas, você tem código-fonte. Clicou em código-fonte, vamos maximizar aqui, aumentar um pouquinho a fonte aqui para a gente ver, né? Notem que ele traz aqui, ó, o data source, qual é o nome da conexão, como que ele tem que trabalhar, ou seja, isso aqui é como ele vai fazer a comunicação com o banco de dados. Então, para mim não interessa isso agora, ela já está criada. Já que está criada, agora eu posso fazer o quê? Usar o recurso para fazer então o meu Entity Pin. Para isso, eu clico com o botão direito, vou lá em novo, vou lá de novo em outros, acho aqui persistência e agora eu vou criar o que? Classe de entidade do banco de dados, ou seja, eu vou buscar criar uma classe de entidade com base nos campos da tabela. Bacana? Então vamos lá, próximo. Note que apareceu aqui, após dar o próximo, o nome do banco de dados, eu tenho alguns aqui, o nosso está aqui, eu tenho uma tabela. Se eu tenho uma tabela, eu clico em adicionar a tabela. Seleciono, clico em próximo. Nessa tela, nós vamos selecionar onde essa classe vai ficar. Eu quero colocar ela no pacote chamada de Entity Bin. Ok? Entity Bin, ou seja, bin de entidade. Você pode dar o nome que você achar mais legal. Bacana? Próximo. Essa tela é bastante importante, porque nós vamos alterar apenas uma configuração nela, que é o tipo de coleção. Nós temos 3 tipos de coleção, nós vamos utilizar o tipo lista, como a gente vinha utilizando ela lá dentro do nosso CRUD, né? Dentro do nosso DAO, ok? Tá lá, voltou, vou fazer de novo, Entity Bin, próximo, vem aqui, ó, Java Util List. E aí eu dou um finalizar. Então, quando eu dou um finalizar, eu aguardo. Ele está fazendo, então, a pesquisa direto no banco. Já finalizou. Foi bem rapidinho, né? E ele mostrou aqui para nós que ele criou um novo pacote chamado Entity Bin. Agora eu quero olhar dentro desse pacote. Tchananã, criou lá, ó, pessoa.java. Vou dar um duplo clique aqui para ver o que ele trouxe de legal. Olha lá. Trouxe para nós, então, a classe Entity Bin relacionada à pessoa. Bacana? Então, olha lá, ó, aquilo que a gente já conversou. Eu tenho @entity que está assinando que essa classe é uma entidade de banco de dados. Traz o nome da tabela. Aqui já traz as queries prontas, né? A gente já falou, eu posso alterar, eu posso entrar com uma query nova aqui. E então está tudo criado. Olha lá, ele trouxe o tamanho do campo, ele trouxe o tipo do campo, ele trouxe o tamanho do campo e as condições do campo, né? Ele está trazendo aqui, ó, not null, ele está falando o nome da coluna, ele está falando o tamanho, está falando a private string. Se é string aqui, lá é um varchar. Perfeito? Ou seja, ele faz uma relação com o banco diretamente. E aqui ele já trouxe os métodos todos criados. Ou seja, uma mão na roda, né?
Agora o que eu preciso fazer? Preciso apenas implementar as minhas classes, lembrando de fazer aqui então a adição da biblioteca do MySQL, porque eu vou me comunicar lá com o MySQL, né? Então, ó, coloquei aqui o driver do MySQL, tá lá, ó, colocado o driver. Agora basta você criar a sua classe para fazer o DAO. Perfeito? Aquele DAO que a gente já viu em aulas anteriores. Basta você pegar o seu MVC e verificar como que é trabalhado isso. Perfeito? Então aí está a criação da JPA. Espero que você tenha curtido, não só o código, como também a música. E eu vou postar um outro videozinho na sequência que mostra como fazer a interação então do JPA utilizando um DAO, para nós fazermos aí algumas brincadeiras com o banco de dados. Legal? Aquele abraço, bye bye.